Eu tinha apenas 14 anos. Era uma jovem cheia de sonhos, porém triste e com muitos problemas, pois eu estava vindo já de uma separação dos meus pais, onde sofri muito aos 8 anos de idade. E mudamos para Goiânia muito cedo, né? Muito pequena, eu e minha mãe. E foi aí que conhecemos a Igreja Universal. Fui com a minha mãe. Passei na porta e vi aquele lugar lindo, cheio de pessoas, jovens, felizes, pareciam, né? Aparentemente felizes. Resolvemos entrar. Minha mãe estava doente, com problema no estômago, onde ela teria que fazer uma cirurgia ou tomar remédio para o resto da vida. Esse era o diagnóstico. E ali tinha uma placa e vários panfletos, escrito "Pare de sofrer". Enfim, ali era pregado que seríamos prósperas, curadas de todas as enfermidades e traumas. Foi me encantando, eu e minha mãe, cada dia mais, pois ali chegava, no primeiro dia que a gente chegou ali, já veio uma obreira, nos abraçou, nos cuidou, conversou com a gente com muito carinho e amor. E ali ela passou a cuidar da gente todos os dias, sempre perguntando, sempre cuidando. E nos sentimos abraçadas e como que eu vou dizer, cuidadas, né, por esta obreira, eu e minha mãe. Como éramos muito sozinhas e carentes, a gente se sentiu abraçada naquele momento, né? Era como se fosse o abraço de Deus ali naquele momento. Então continuamos dia após dia. E eu achava tudo muito lindo. Eu tinha grande vontade de servir a esse Deus que eles falavam tanto, que eu não conhecia. Um Deus que me faria rica, saudável e feliz. Um Deus que solucionaria todos os meus problemas e o da minha família. Então passei a ir mais e mais cada dia, pois eles nos direcionavam a ir todos os dias da semana, pois para cada dia da semana era para resolver um problema. Não tinha condições financeiras para irmos, mas nos sacrificávamos, pois a igreja era muito longe da nossa casa. Éramos tão inocentes. Tínhamos uma pureza muito grande no nosso coração. Víamos tudo assim como se fosse um paraíso, um lugar, sabe, onde não existiria mais sofrimento, pois a gente já tinha sofrido um pouquinho já, né? Ou muito. Então a gente já vinha de muito sofrimento, a gente não queria mais sofrer. Então fomos pegas pela carência, pegas pela inocência, e ali seguimos. Enfim, com os meus 15 anos, me aprofundei mais nesta obra, onde fui levantada obreira, pois me doava por completo ali, e minha mãe sempre me apoiando, mas ela sempre com o pé no chão. Só que nesse momento eu me tornei uma jovem revoltada, pois nossa situação financeira não mudava, só piorava. E eles ensinavam que tínhamos que revoltar com Deus, e assim fazíamos, colocávamos Deus contra a parede. Fazíamos nossos propósitos, eu vendi minhas roupas, pois eu não tinha trabalho, eu ainda era muito jovem. Vendi meu cabelo, coisas de casa, para cumprir votos da fogueira santa e etc. E nada de mudança. Brigava muito com a minha mãe, pois eu queria que ela vendesse o nosso único bem, que era a nossa casa. E ela não vendia. Queria doar para a instituição a fim de resolver todos os nossos problemas, pois eu tinha esperança e certeza de que se a gente doasse nossa casa, teríamos tudo resolvido, pois era isso que eles pregavam para a gente, né? Mas ela não aceitava e por isso a gente entrava em atrito. Ela sempre foi muito responsável e racional, apesar de gostar de ir na instituição, ela ia sempre, mas ela não fazia o que eu fazia. Eu ia a fundo, eu era uma jovem que estava disposta a tudo. Não queria saber de nada, queria simplesmente fazer tudo que eles mandavam eu fazia.
sem olhar para trás, sem olhar para o lado. Enfim, como obreira, fui muito humilhada, pois era muito jovem, não sabia fazer as coisas direito, conforme o pastor desejava. Então, eu fui me frustrando com aquele lugar. E foi quando me cansei e saí, com 17 anos, pois me sentia presa, não podia fazer nada, já não via meu pai direito, que morava em outra cidade, pois era separado da minha mãe. Não podia visitar minha família, não tinha tempo, ficava o tempo todo na igreja, não podia ter amigos que não fosse da fé, ou seja, que não fosse da Universal. Tinha muitas obrigações da instituição. Meu pai já tinha ranço, pois ele falava que eles estavam me sugando, me escravizando. Eu nem comia direito mais, fazia jejum quase que 24 horas por dia. Mas eu não aceitava e ficava com raiva do meu pai. Falava que ele estava endemoniado. Mas, olha só, hein? No final das contas, ele tinha toda a razão e eu não sabia. Mas eu achava que ele estava errado. Enfim, continuei. Mas acabei saindo. Porque cansei, fui para o mundo. Fiz coisas que Jesus não se agrada. Me senti livre e fui viver a minha vida. Mas a culpa me tomou conta. E eu voltei. Com 18 anos, me tornei obreira de novo, pois naquela época era muito fácil. Bastava se mostrar bem obediente ao pastor e ser bem dedicado. Ir à evangelização, arrumar a igreja, fazer tudo que o pastor mandava. Que ele já via o nosso desempenho e nos levantavam para tal obra de Deus. Nessa época, comecei a orar com um pastor auxiliar e estava prestes a prestar vestibular, mas vivia quase 24 horas por dia na instituição e não tinha tempo para os estudos. Então, como me tornaria esposa de pastor, pois esse era o meu intuito e o meu grande sonho, decidi largar os estudos, pois era isso que eles nos incentivavam. Eles falavam que não ia adiantar de nada estudar, que a obra era mais importante. E oramos por quase 2 anos. E nada do bispo Darlan, que era o meu bispo na época, né? Era o meu superior. Ele nos permitia o namoro, ele nunca nos permitia. A gente sempre ia lá falar com ele, ele não nos permitia namorar. Só nos falávamos por telefone e nos víamos somente nas reuniões de obreiros e pastores quando ele era convocado. Então chegou um momento que me cansei de novo, pois era praticamente o braço direito do bispo Darlan e estava bem esgotada. Já não tinha mais vida própria, não tinha lazer, não tinha tempo para minha família, não podia viajar para ver meu pai, que morava fora da cidade, morava em outra cidade no interior. Já não tinha tempo para minha família, não podia viajar, não podia fazer nada, enfim, era 24 horas por dia na igreja, quase. E nem meu irmão, que eu amava tanto, eu podia ver. Está sendo muito difícil escrever esta carta aberta, mas preciso contar para vocês toda a verdade. É difícil me lembrar de tanta coisa. Eu sei que vai faltar muita coisa aqui nessa carta, pois estou resumindo ao máximo. Dentro de mim existe uma labareda, uma sede de justiça por tantas almas enganadas assim como eu neste sistema. Por isso me perdoem, mas eu vou continuar. Eu perdi toda a minha juventude ali e tenho certeza que muitas pessoas perderam a juventude e muito mais ali dentro. E na maioria das vezes são tratadas como lixo, como descartáveis. Eu fiquei 11 anos longe da instituição, da última vez que saí. Mas vivia com um peso muito grande de uma culpa de ter saído novamente, com medo de me acontecer algo de ruim, medo de morrer sem Jesus. Pior nesses 11 anos o pior é que nesses 11 anos eu não estava somente afastada da igreja, estava afastada de Jesus.
Vivia minha vida como se ele não existisse. Queria esquecer tudo o que vivi naquela instituição, naquele lugar. E fiz coisa que o Senhor não se agrada. Bebi, me prostituí com namorados, tive vários relacionamentos, noitadas, relacionamentos horríveis, relacionamentos abusivos. Sofri o pão que o diabo amassou, literalmente. Pois eu estava longe dos olhos de Deus, eu estava longe da presença de Deus. Mas um dia decidi voltar para a instituição, pois eu pensava que ali era o único lugar que poderia me salvar e me tirar daquela situação. E me salvar, né? E ter a salvação. Me batizei pela 3ª vez e comecei novamente do zero. Ali eu tive certeza de que tive um novo nascimento com Cristo, pois eu estava diferente. E aí foram se passando os dias e eu novamente me engajei no grupo Resgate. Nesse momento eu já estava no grupo Resgate. Mas dessa vez era diferente. Eu comecei a ver as coisas que realmente não estava encaixando com a palavra de Deus. Nesse momento eu já estava mais madura, eu já estava mais velha. Eu já não era mais aquela jovem adolescente que não sabia de nada, que mal lia a Bíblia. Nesse momento eu já comecei a ler a Bíblia como deve ser lida. E eu comecei a notar muita coisa. Eram votos em cima de votos, toda semana, todos os dias praticamente. Eu já estava endividada, cartão de crédito estourado, nome sujo. Passei um final de ano horrível com a minha mãe, sem condições de comprar nada. Me lancei, sabe, por completo naquele momento. Eu doei tudo, praticamente perdi tudo, 13º, férias, tudo eu coloquei. Eu queria ajudar na obra, pois até a limpeza, fogueira, a Santa Ceia e etc., quem mantém são os obreiros. E o obreiro ali, daquele setor que eu frequentava, era tão humilde, eles mal tinham para cuidar deles mesmos, da casa deles, e tinham que cuidar da igreja. Mas eles faziam com tanto amor, e eu queria fazer o mesmo. Mas eu não tinha também. Minhas forças já estavam esgotadas. Financeiramente, eu já não tinha condições nenhuma. Eu já estava indo a pé para a igreja, porque eu não tinha condições de colocar gasolina no carro. E eu já estava prestes a vender meu carro. Quando eu estava prestes a vender o carro e a doar, eu descobri toda a verdade. E saí. Porque comecei a ver tudo, a enxergar tudo de forma diferente. Olha, e nesse momento não foi nada fácil. Doeu muito, muito mesmo descobrir a verdade. É uma dor muito profunda. Depois de anos acreditando nesta obra, mesmo quando eu estava fora, eu não aceitava ninguém falar mal, pois eu amava aquele lugar, eu achava que ela era perfeita, essa obra. Um dia, ainda dentro da instituição, perdi uma obreira, ela faleceu, e chorei muito em casa. Mas em determinado momento, comecei a chorar na igreja também, sentindo a falta dela, pois eles não deixavam. Eles vinham até mim e falavam: você precisa ser forte, não pode chorar. O luto não existe, não podemos ter luto na instituição. Achei tudo muito estranho, muito esquisito. Eu não podia viver o luto de uma obreira que eu amava como se fosse minha mãe. Eu achei aquilo absurdo. Eu tinha que engolir o choro. Eu já não aguentava mais, eu estava adoecendo porque eu não podia chorar. Eu tinha que fazer de forte o tempo todo. Pois ali eu assumiria o posto dela, né? Pois ela era líder do resgate, do grupo Resgate. Isso foi o ponto final de tudo. Eu comecei a pesquisar e a procurar a verdade, a orar para Deus me mostrar tudo, pois eu estava de coração aberto para descobrir toda a verdade, pois eu estava preparada. Falei: meu Deus, estou preparada, pode me mostrar tudo. Estou aqui, eis-me aqui, Senhor. Eu queria saber de tudo. Então Deus me mostrou através de vidas, através de vídeos, pessoas,
ex-esposas, ex-pastores, eu comecei a dar crédito àquelas pessoas que outrora eles não deixavam a gente dar crédito. Eles falavam que eram endemoniadas, pessoas caídas, pessoas que a gente não poderia ouvir. Eu comecei a ouvir e a analisar tudo o que eles estavam falando, se era verdade ou não. Enfim, amigos que me contaram a verdade, e mesmo assim eu não conseguia acreditar no que eu estava escutando. Era muito duro ouvir tudo aquilo, pois era doído demais, demais acreditar naquilo que eles estavam falando. Dentro de mim eu ainda não acreditava. Eu chorei muito, muito ao descobrir tudo. Descobrir que tudo que vivia ali era uma mentira, que fui enganada por anos e anos, que fiz votos e votos, que fiz muitas coisas que eram heresias aos olhos de Deus. Usei coisas e fiz coisas que não era agradável aos olhos de Deus. Coloquei Deus, o meu Deus que eu tanto amo, contra a parede, exigindo bênçãos, exigindo coisas financeiras. Não. Naquele momento, um chão se abriu debaixo dos meus pés. Eu não sabia o que fazer, para que lado ir, se ia para frente ou para trás, ou se paralisava ali naquele momento. Um dia, orando muito a Deus e pedindo muito para que Deus me revelasse toda a verdade, um pastor foi usado por Deus de uma determinada instituição que não é universal e falou sobre o sacrifício de Jesus na cruz. Aí sim eu passei a entender. Foi aí que eu entendi que eu nunca mais precisaria barganhar com Jesus, pois o sacrifício vivo já tinha sido feito por mim. Naquele momento eu caí de joelhos e comecei a chorar. Eu chorava copiosamente, pois eu havia enxergado toda a verdade, que eu não necessitava mais barganhar com Deus, fazer nada, votos, nada, a não ser mudança de vida. Eu teria que mudar meus hábitos, sim, eu teria que renunciar a muitas coisas, mas isso eu já estava fazendo. Mas eu não teria que barganhar com Deus, simplesmente o aceitá-lo em minha vida e seguir em frente, e foi o que eu fiz. Não foi fácil, foi muito difícil. Ao mesmo tempo que me senti aliviada, me senti triste por descobrir que tudo aquilo era mentira, uma farsa, o que eu vivia há anos e anos. Mas enfim, hoje faz 4 anos desde que descobri toda a verdade e nova vida eu tive. Jesus me deu uma nova vida na presença dele. Eu continuo na presença dele. Aliás, hoje eu estou mais ainda. Como é bom viver essa vida na graça do Senhor. Porém, não sou mais apegada a templos, não sirvo homens, sigo somente o meu Senhor Jesus, a palavra de Deus. Sigo feliz, tenho problemas sim, mas Jesus está sempre comigo, sempre me ajudando, sempre me mostrando o caminho. Claro que tem muitas dificuldades, mas a gente vence. Tive muito medo de sair, pois eles falam tantas coisas, né? Eles falam que vai acontecer muita coisa quando a pessoa sai dali. Então a gente fica assim com medo, mas eu enfrentei esse medo e saí. E fui em frente, segui em frente. Hoje estou casada, feliz, tenho uma nova vida. Venci esse medo. Vença ele também. Jesus não te quer cativo, não te quer preso. Ele quer te dar uma nova vida. Ele quer te ver livre. O fardo é leve. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Esse foi o resumo da minha história nesta instituição. Escrito por Flávia Almeida Rodrigues Costa, ex-obreira da Igreja Universal do Reino de Deus. Hoje livre, hoje liberta
pelo sangue e o poder de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe.